Oiê, o assunto de hoje aqui no Meu Melhor é intestino. Como é que tá funcionando o seu? Tá tudo direitinho? Você sabia que pode acontecer muita coisa na nossa vida porque o intestino não tá legal, inclusive a depressão? Esse vídeo tá cheio de dicas importantes sobre intestino e sobre a parte emocional. Olha só. E a nossa convidada hoje é a doutora Fabi Castro. Muito obrigada. Obrigada, Mirella, pelo por convite. estar aqui. Porque o assunto é o intestino, que é considerado o nosso segundo cérebro, e poucas pessoas sabem disso, né? Muitas das nossas emoções estão ligadas sim ao intestino. Dá um exemplo, Fabi, para as pessoas entenderem. Por exemplo, a pessoa tem lá algum sintoma, acha que é só o intestino, mas na verdade está ligado ao... Então, olha que coisa interessante, né? Vou até dar um exemplo para você. Você vai fazer uma prova, né? E daí, de manhã cedo, antes de fazer aquela prova, dá aquela voltinha na barriga, aquela sensação, você corre pro banheiro, uma diarreia. Que é muito comum. E a pessoa fez assim, foi aquilo que eu comi ontem à noite. Não é. É a ansiedade por ir lá fazer uma prova que você se preparou tanto, que você teve que estudar tanto, que aquele estresse, né, aquela adrenalina vai ter uma influência no intestino, porque o intestino é muito legal quando você vê o intestino. Para cada segmentinho do intestino tem um fiozinho, tem um nervinho ali, são bilhões e bilhões de nervinhos, entendeu? É o intestino que acaba muitas vezes absorvendo, produzindo um monte de substância que o nosso corpo precisa, né? A tão famosa que o pessoal fala aí, né? Serotonina, que acalma, que dá a sensação de prazer, é tudo pelo intestino. É o intestino que produz. Então, e o intestino é assim, vou dar um exemplo. Se o intestino tá com problema, você não tem aquela frase, você é o que você come. Opa, eu vou trocar um pouquinho a frase. Além de você ser o que você come, você é o que o seu intestino consegue absorver. Tá? Então, por exemplo, se o intestino não está funcionando legal, ele pode não produzir essas substâncias como a serotonina, que é tão importante pelo nosso bem-estar, pela nossa felicidade. Sim, daí o ser humano sem essa serotonina, o que ele vai sentir? Nada pra ele tá bom. Entendeu? Cansaço. É aquela pessoa que fala assim, nossa, né, mas eu tô me alimentando bem e tudo, mas por que eu tô desse jeito, né? Não tem aquela vontade de sair de casa, de não fazer dorme as coisas direito, né? Fica triste. Fica triste, e não sabe, né, de onde vem a tristeza, né? Por exemplo, diferente você ter a tristeza de perder um ente querido, tá? Sabe aquela tristeza que você não sabe tem onde motivo? vem? Uma depressão pode ser causada por isso? Então, aí que é muito interessante. Qual seria, por exemplo, uma causa de depressão? É ter muita baixa de serotonina no organismo. E muitas vezes, você vai ver, é um intestino que não está funcionando bem, que está afetando o cérebro da pessoa. Então, uma pessoa que tem um problema intestinal pode sim desenvolver uma depressão. Pode desenvolver uma depressão. Como é sério, como é grave. Pra você ver, né? E tanta gente hoje em dia tratando de depressão, e muitas vezes a gente vê assim, mas o paciente está tomando o remédio tal para combater a depressão. Mas o que causou essa depressão? O que prejudica, por exemplo, o intestino? Como seria cuidar de forma errada do intestino? Então vamos lá, né? Nossa correria do dia a dia. Muitas vezes a gente vai lá e pega qualquer coisa pronta. A gente passa num drive-thru da vida e compra lá uma coisa rápida, ou vai numa padaria. Vai lá na padaria, uma coxinha, uma Coca-Cola, por exemplo, assim, chega e toma aquilo, porque eu tô com fome, mas eu tô atrasada, porque eu vou atender daqui 15 minutos, eu tenho que comer alguma coisa. É mais baratinho, pega um hot dog na esquina que é mais baratinho. Não é, tipo assim, né, não caiu o dinheiro na conta, eu vou ter que comprar qualquer coisa mesmo, um pacote de batata frita e vai comer. Então assim, a alimentação então é um péssimo hábito para o intestino. Então os nossos avós, não é, plantavam, tiravam da terra, descascava, né, lavava, descascava, ficava 2 horas produzindo uma refeição. E a gente não, tá? Então assim, eu acho que a vida moderna, a gente paga um pouco das consequências da gente não ter isso, esse né? Tempo, esse espaço
tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro, mas acontece também que você tem que se programar para poder, assim, você tem que saber até onde você pode ir e até quando você tem que ser equilibrado, né? Tudo na vida é um equilíbrio. Um segundo aspecto, um segundo péssimo hábito, assim, do nosso intestino, que as pessoas fazem, Nossa, às vezes não tão simples. Sabe o que é? Não tomar água. Olha só. E olha que é interessante. Quando a gente ingere água para hidratação, assim no dia a dia, a gente fala que primeiramente a água vai para os órgãos vitais. Sabe quais são os órgãos vitais? Coração, cérebro e os rins. O intestino, o intestino, se sobrar, a água vai para o intestino. Mas para formar as fezes, tá? É importante a gente tomar água, porque senão as fezes vão ficar ressecadas, fica dura, fica bolinha, fica parecendo... E qual que é a conta certa? 2 litros? Então, não tem muito disso, tá? Porque assim, né, de 1,5 litro a 2 por adulto. Não, tem a ver com o peso corporal da pessoa, tem que ver com a constituição corporal da pessoa. Tem alguma fórmula, mais ou menos, que a gente pode passar? Não tem assim a fórmula, porque a gente vê assim, que muitas vezes a pessoa vai lá e se entope de água. Já conheci paciente que tomava 5 litros d'água por dia, não saía do banheiro, né? E o xixi tava transparente ali, tava até perdendo, sódio, tava perdendo potássio pela urina, tava até com cãibra, de tanto que fazia xixi. Uma pessoa com 60 quilos, então, né? Se tomar por volta de 1,5 litro por dia, tá muito bom. Então, água. E o terceiro péssimo hábito que a gente tem? De não fazer atividade física. Nossa, porque assim, fazer atividade... Tá, hoje em dia as pessoas, televisão, muita TV, muito celular também, fica parado o tempo inteiro vendo celular. Só o fato de você caminhar chama reflexo ortocólico. Se você tá em pé e tá caminhando, o seu intestino já tá se movimentando. Olha, por isso que dá vontade de a gente ir no banheiro quando a gente levanta da cama de manhã. É um reflexo da parte neurológica. Então fazer caminhada é muito bom. Então, 3 hábitos ruins, né, que é se alimentar mal, não tomar água e não fazer atividade física, que muitas vezes a gente acha que não tem nada a ver. Ele pode interferir com o nosso intestino e pode provocar a depressão, provoca a ansiedade, o intestino ruim também, né? É o que eu falo assim, parece uma bola de neve ali, né? Uma coisa leva a outra. Uma pessoa ansiosa acaba tendo cólica, acaba tendo diarreia e muitas vezes ela fica mais ansiosa e mais tensa, porque dor da tensão, não é? E a síndrome do intestino irritável? Cada vez mais pessoas estão apresentando esse diagnóstico, essa doença, e a gente não ouvia falar muito lá atrás, sabe? Porque tem causa emocional? Tem. Então, a síndrome do intestino irritável, você vai ter que ter, um grupo de gastroenterologistas, né, mundiais. Eles se uniram e eles conseguiram juntar, né, sinais e sintomas dessa síndrome e algumas características para poder dar, tipo assim, uma pontuação para você conseguir. Então, o diagnóstico da síndrome do intestino irritável, ele é clínico. Quando a gente fala que o diagnóstico é clínico, você vai fazer o diagnóstico observando e conversando, examinando o paciente. Quais os sintomas? Então, vamos lá. Você tem que ter dor nos últimos 3 meses. Olha só, 3 meses, não é? Sentindo dor. Não é que começou sua dor a semana passada, que você uma já tá pontadinha, é uma dorzinha. Eu falo assim, que a dor varia de paciente para paciente, tá? Então, muitas vezes você tem paciente que tem dor na região do cóccix, do ânus. Ele não faz relação que é dor na barriga. Mas na maioria das vezes é uma dor que parece cólica. Cólica é aquela dorzinha que fica apertando. A mulher conhece mais até de homem do que cólica. Isso, que a cólica vai, muitas vezes você nem tomou nenhum analgésico, ela desaparece, depois ela aparece de novo, e daí você tem que observar. Nossa, mas por que eu tô com cólica de noite? E tem gente que observa assim, eu tava com cólica, daí eu consegui ir no banheiro, eu consegui fazer cocô, daí a cólica passou. O primeiro sintoma, então, é essa dor chatinha. Sim. E o segundo? Então, muitas vezes a pessoa fica com aquela barulheira dentro da barriga, sabe? Fica parecendo que é uma orquestra na barriga, parece que tá estourando fogos de artifício dentro da barriga dela. Gases ou não? Então, não são gases muitas vezes que estão fazendo. Só esse barulho mesmo. Muitas vezes é até a movimentação do líquido intestinal dentro da barriga fica parecendo que está estourando um líquido passando dentro de um cano. Você já escutou um líquido passando dentro de um cano da casa? E o terceiro sinal para ficar atento? Esse último que eu falei também, muitas vezes assim, você
ter alívio da dor com a evacuação. É um sinal importante também. Você está tensa, você está com aquela barriga estufada, mas você vai ao banheiro, você consegue fazer cocô e parece que a dor alivia, tá? Mas depois, passou um dia, segundo dia, começa a ter dor de novo. Febre não é característica do síndrome do intestino irritável. Como eu falei, a evacuação com sangue não vai ser característico da síndrome do intestino irritável, tá? Os gases, ânsia. o enjoo sim, tá? O enjoo também é interessante porque, tipo assim, pela própria inervação, tem muito da parte neurológica envolvida no enjoo. Muitas vezes é um enjoo até diferente, não é aquele enjoo de você tá querendo vomitar, mas é que você fica assim, sabe a sensação de náusea? E eu tenho paciente também que fica assim, uma tontura esquisita, sabe? Que não tá legal, que parece que bebeu, parece que a pessoa tá meio que sob efeito de bebida alcoólica. Já que o intestino é tão importante, então, Fabi, a gente já citou algumas coisas que fazem mal pro intestino, mas como então tratar bem? Então, como tratar bem? Como que a gente pode fazer assim? Para que a gente tenha uma vida física, mas principalmente emocional melhor, já que ele está tão ligado às emoções, se a gente cuidar bem do intestino, obviamente algumas emoções também melhoram. Né? Sim. O que a gente faz? Passa uma rotina legal. Então, cuidar bem. Olha, uma rotina bem legal de intestino, eu acho que essa dica vai principalmente para as mulheres, né? Porque mulher, com o intestino de mulher já tem um problema mais do que o homem, porque como os órgãos da mulher são para dentro da barriga, eles já ocupam um lugar aí dentro da barriga. Então o intestino da mulher já fica com menos espaço do que o intestino do homem. Né? Engraçado, né, que a propaganda do iogurte famoso, aquela marca famosa, voltado muito mais para o público feminino. Poderia até ter influência também, a gente tem uma influência do hormônio feminino ali na inervação, no relaxamento do intestino. Mas olha só que interessante, a melhor dica, a gente não pode ter vergonha de obedecer as nossas necessidades, não é? Deu vontade de ir no banheiro, fazer xixi, você arranja um banheiro e vai, não vai ficar segurando a urina, tá? E deu vontade, você tá com aquela sensação de vontade iminente de evacuar, o que as pessoas fazem? Não usam qualquer banheiro. Só na minha casa. Não, os outros banheiros, tipo assim, o outro banheiro é sujo, né, por causa da higiene. Eu acho muito importante, assim, leva dentro da sua bolsa um protetorzinho de assento para você poder sentar no vaso. O lencinho umedecido de neném, você tem que comprar. Agora tem até marca que é feminino mesmo, você leva dentro da bolsa para você fazer lá a higiene, se higienizar também. E não passar aperto, literalmente. Obedeça seu intestino. A água, né, que a gente falou aqui, que a água é muito importante. Lembrar de tomar água, principalmente agora no verão. Lembra que a gente perde muita água suando, né? Até pra gente respirar, a gente não percebe, mas aqui, ó, falando, a gente respirando, a gente também tá perdendo e a água quando sente sede. Então, se você sentiu sede, significa que você já está desidratado. É mesmo? Nossa, é uma coisa assim. Não pode nem esperar chegar. Não, você não pode esperar ter sede pra tomar água. Se você está com sede, você já está com falta de água na vida. Você já nunca pensou isso pela sua cabeça? Ué, por que eu tô sentindo sede? Eu sentindo, se eu tô sentindo fome, né, você tá sentindo. Então, tá e a sede é isso. Então, é a parte de desidratação no organismo que acende essa informação que te deem que você precisa tomar água, tá? E a alimentação é assim, olha que interessante. Fizeram uma pesquisa que a gente teria que comer 20 gramas de folhas por dia, de fibras por dia. 20 gramas é pouquinho, né? A gente pensa, bem pouquinho. Mas daí um cientista foi lá e ele conseguiu medir o que são 20 gramas de fibras por dia. Dava 100 folhas de alface. Nossa! Ninguém come, tá? 100 folhas de alface. 100 folhas de alface. Não funciona direito, é o ideal. Então, a Organização Mundial de Saúde recomenda. Qual que é a recomendação? 20 gramas de fibra. Mas como é que a gente substitui então? Então, vamos lá. Onde que tem fibra, né? Onde que tem fibra? Muitas vezes, assim, em vez de você comer o arroz normal, branco, se você comer o arroz integral, o que é integral? O povo acha que integral é diferente. Não, integral é o normal, só que com fibras. O pão integral é a mesma coisa do pão branco, só que com fibras.
A gente precisa comer casca mais de fruta, né? Por exemplo, você vai lá na jabuticaba, você chupa a parte de dentro da jabuticaba, joga a parte preta fora, a casca, a uva. E muitas vezes a fibra está principalmente na parte externa do alimento. Tá? Comendo tudo isso, você não precisa comer sem folha. Maçã prende, né? Toda vez a paciente pergunta assim pra mim, ai, maçã eu não posso, né? Porque maçã prende. Ai, que venderam essa ideia pra gente há muitos anos atrás. Parece telefone sem fio. Que o pessoal, um foi falando pro outro, falando que maçã prende. Menina, maçã é cheia de fibra, tá? Ai, não como, goiaba prende. Não tem nada a ver, tá? A fibra tem muita. Olha aí, gente, a fibra. Acabando com todos os mitos aqui. Vamos detonar esses mitos, sabe? É mesmo? É tipo assim, o que prende, né? As coisas sem fibra, por isso, né? O arroz, o macarrão branco, o pão branco, né? Então, açúcar não faz bem pro intestino. Isso é uma dica assim, gente, pelo amor de Deus, tá? Não fica colocando excesso de açúcar no café, excesso de açúcar no chá. Suco de laranja precisa ser colocado açúcar. A laranja já é uma fruta extremamente doce. Então, se você coloca açúcar para dentro do seu organismo, você altera a sua flora intestinal. A gente não chama mais flora, tá? Agora a gente usa o nome de microbiota. Bom, mas aí tem pessoas que realmente não conseguem ficar sem açúcar, né? Adianta trocar o açúcar refinado, branco, né? Aquele branquinho, pelo açúcar demerara, pelo açúcar mascavo? É menos inimigo do intestino? Então, eu sou da seguinte opinião, que açúcar é açúcar, o ideal é a gente consumir cada vez menos açúcar, tá? Então, assim, eu gosto muito mais do sabor do demerara ou do cristal do que do açúcar refinado, né? Por quê? O açúcar refinado veio lá de trás, veio o mascavo, o demerara, o cristal e depois o normal. Quanto mais beneficiado ele fica, mais química ele tem. Mas então é assim, mas pro nosso intestino não tem. Eu vou usar açúcar mascavo, daí não vai fazer mal pro nosso intestino. Porque as bactérias que tem no nosso intestino, quando a gente fornece uma alimentação muito rica em açúcar, elas vão fermentar demais, é onde as pessoas têm gases. É um grande formador de gases. Então, na verdade, o açúcar é o alimento das bactérias do intestino. Elas fermentam. É por isso que ele faz tão mal pro intestino. Por isso ele faz tão mal. Porque as bactérias vão... Isso, e sem contar que, tipo assim, a gente deixa o órgão nosso, o pâncreas também, muito... Você força o seu pâncreas a produzir uma quantidade de insulina muito maior do que a gente precisa. Então, a gente quer cuidar bem do intestino, diminui o açúcar. Diminui. Não vamos falar a palavra assim, elimina totalmente. Se você for diabético, você não deve ter contato com açúcar. Mas uma pessoa que não é diabética, quanto mais reduzir, vamos fazer a redução. A gente trabalha com redução, não com eliminação, com redução. E olha quantas dicas que a Fabi trouxe pra gente, tem muitas dicas. Eu vou colocar todas essas dicas lá no site também, algumas outras, aqui é um histórico da Fabi. Gente, eu adorei, foram muitas dicas. Eu não imagino. Eu amo conversar com goiaba, ela, né? Não imaginava. Parece duas comadres conversando. Mas eu adorei, foi muito bom. E aí quem tiver outros assuntos, dúvidas aí sobre intestino, sobre estômago, sobre essa parte, né? Pode mandar aqui pra doutora Fabi que ela responde com o maior carinho e prazer. Já tô dando serviço pra você. Opa, legal, adorei. Um beijo, Obrigada. Beijo.